Sou uma mulher de 35 anos e sempre estive bem com a minha vida. Nunca quis ter filhos, não tenho e sou financeiramente independente. Meu trabalho me mantém ocupada, eu amo viajar e gosto da liberdade de viver do meu jeito. Mas se você tivesse ido à reunião da minha família no último fim de semana, teria pensado que eu sou algum tipo de vilã só porque não tenho filhos ou não vivo correndo atrás disso. Reuniões de família, em teoria, são para ser divertidas. Um momento para conversar, comer bastante e talvez rir de histórias vergonhosas da infância. Mas para mim, é mais um teste de paciência. Assim que entrei na casa, senti a tensão no ar. Os olhares trocados entre as minhas tias, os sorrisos forçados e aquelas perguntas carregadas. Estava tudo lá. Mal tive tempo de pendurar meu casaco antes da primeira alfinetada. Você ainda tá solteira, é? Minha prima Patrícia perguntou, autossuficiente para todo mundo ouvir. Patrícia, que tem 3 filhos e posta sobre eles o tempo todo nas redes sociais, estava na cozinha mostrando as fotos mais recentes da escola deles. Deve ser bom ter tanto tempo livre. O que você faz com ele? Eu apenas sorri educadamente e dei de ombros. Qual o sentido de discutir? Mas não parou por aí. Outro primo entrou na conversa e começou a falar sobre como a vida dele, de verdade, só começou depois que teve filhos. Aí veio a famosa pergunta: já pensou em adotar? Quero dizer, ainda dá tempo. Mas depois de certa idade, fica mais difícil. Parecia até que tinham ensaiado esse interrogatório, uma emboscada organizada para me fazer sentir pequena. Tudo dito com aquele tom doce, como se estivessem tentando ajudar. Mas o julgamento era tão claro quanto o copo de limonada na mesa. Até minha mãe entrou no assunto, comentando que eu estava desperdiçando os melhores anos da minha vida e que toda mulher deveria sentir a alegria da maternidade. Meu pai concordou, dizendo que eles adorariam ter mais netos. Tentei desviar, falei das minhas conquistas no trabalho, dos meus hobbies, mas de nada adiantou. Nada disso tinha valor ali. Para eles, a única coisa que importava eram fraldas, boletins escolares e fotos de Natal em família. Em algum momento a conversa mudou para minha irmã mais nova, Laura. Quando éramos crianças, ela era a favorita da família. Linda, carismática, sempre no centro das atenções. Se tivesse um holofote, com certeza estaria sobre ela. Mas tudo mudou quando, aos 21 anos, Laura engravidou, largou a faculdade e se envolveu com as pessoas erradas. Depois vieram as drogas, as más escolhas. Até que um dia, simplesmente, ela sumiu da nossa vida. A última vez que a vi foi anos atrás, em uma sessão de terapia familiar obrigatória pela justiça. Ela saiu no meio da sessão, furiosa. Depois disso, ninguém mais teve notícias. Quando o nome dela surgiu na conversa, a sala ficou em silêncio. Parecia que todo mundo tinha decidido coletivamente não pensar muito no assunto. Até que minha tia soltou, quase como quem fala do tempo: o filho da Laura, o Jamie, tá no orfanato agora. Ela disse isso com tanta indiferença, sem emoção nenhuma. Eu congelei por um instante, tentando processar. Jamie? Nunca o conheci, mas sabia que ele tinha uns 10 anos agora. Da última vez que ouvi falar dele, ainda morava com Laura e um dos namorados dela. Pelo visto, isso não durou muito. O que você quer dizer com ele tá no orfanato? Perguntei. Minha tia deu de ombros. Ah, você sabe como a Laura é. Escolhas dela. Coitado do menino, mas fazer o quê? Olhei ao redor da sala, esperando que alguém dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Mas todos simplesmente voltaram às suas conversas, como se Jamie nem existisse. Tentei pressionar meus pais sobre isso, mas eles me dispensaram. Você não entenderia, minha mãe disse. Não é tão simples assim. O resto da noite foi um borrão. Eu não conseguia parar de pensar no Jamie, um garoto de 10 anos, abandonado pela mãe e ignorado pelas mesmas pessoas que deveriam estar lá por ele. E essas mesmas pessoas estavam me dando um sermão sobre responsabilidade e valores familiares? Quando cheguei em casa naquela noite, aquilo não saía da minha cabeça. Comecei a procurar informações sobre Jamie. Não demorou muito para descobrir que ele já estava no sistema há algum tempo, pulando de casa em casa. Quanto mais eu lia, mais irritada ficava. Como minha família podia simplesmente fingir que ele não existia? Como podiam me julgar enquanto davam as costas para uma criança que precisava deles? Na manhã seguinte, liguei para uma assistente social para perguntar sobre a situação do Jamie. Não foi uma decisão impulsiva. Eu sabia que seria complicado, confuso. Mas a ideia de ele ser esquecido me deixava mal. Se minha família não fazia nada, talvez eu pudesse fazer. Não era sobre provar nada para ninguém. Não era sobre calar a boca deles ou me sentir melhor. Era sobre Jamie. Um garoto que merecia mais do que a vida que lhe deram. E eu não ia deixá-lo escapar. Atualização.
No dia seguinte, passei horas ao telefone tentando descobrir como conhecer Jamie. A assistente social com quem falei me disse que ele estava em um orfanato há alguns anos. Ele já tinha passado por várias casas e aparentemente tinha o que chamavam de problemas comportamentais. Quando perguntei o que isso significava, ela mencionou que ele tinha dificuldade em se ajustar, brigava na escola. Mas, sinceramente, isso não me surpreendeu. Como uma criança poderia passar por tudo aquilo e sair sem cicatrizes? A assistente social hesitou em me deixar visitá-lo. Ela explicou que Jamie tinha dificuldades para confiar nas pessoas e que conhecer alguém novo poderia ser muito para ele. Mas quando mencionei que era da família, ainda que um ponto distante na vida dele, ela concordou em marcar uma visita supervisionada. Só me pediu para não criar expectativas. Uma semana depois, fui ao orfanato. Minhas mãos estavam suadas, e eu não parava de ajustar a alça da bolsa. Eu não sabia o que esperar. A assistente social me levou até uma pequena sala, com móveis velhos e tinta descascando nas paredes. Jamie estava sentado à mesa, desenhando em um pedaço de papel. Seu cabelo estava bagunçado, e ele parecia muito menor do que eu imaginava para um garoto de 10 anos. Ele nem olhou para mim quando entrei. Sentei-me à frente dele, sem saber o que dizer. A assistente social fez as apresentações. Jamie, essa é sua tia. Ele me olhou rapidamente e voltou a desenhar. Seus ombros estavam curvados, e ele segurava o lápis com força. Não quis forçar nada, então apenas comentei sobre o desenho. Ele estava esboçando um robô, cheio de detalhes. Quando elogiei, ele murmurou um rápido obrigado sem parar de trabalhar. A primeira visita foi estranha e silenciosa. Mas por algum motivo senti uma conexão com ele. Não sei explicar. Ele não confiava em mim. E por que confiaria? Mas eu sabia que queria voltar. Quando contei para minha família sobre a visita. Bom, foi exatamente como você pode imaginar. Minha mãe revirou os olhos e disse que eu estava sendo dramática. Meu pai riu e disse que eu queria brincar de heroína. Meus primos zombaram, dizendo que eu ia me arrepender. Doeu, mas não importava. Eu não estava fazendo isso por eles. Nas semanas seguintes continuei visitando Jamie. Ele sempre foi cauteloso. Mas com o tempo ele começou a se abrir. Em uma das visitas, levei um caderno de desenho para ele, e pela primeira vez vi seu rosto se iluminar. Jamie amava desenhar. Robôs, naves espaciais, super-heróis, e ele era bom nisso. Perguntei quais eram seus filmes favoritos, e ele me respondeu com uma lista enorme de desenhos animados. Fiz uma nota mental para assistir alguns depois, só para termos mais assunto. Aos poucos, ele começou a me contar pequenos pedaços de sua vida. Falou da mãe, de como ela costumava cantar para ele quando era pequeno, do cheiro dela que lembrava morangos. E de como, quando ele mais precisou, ela simplesmente parou de aparecer. Foi de partir o coração ouvir isso. Mas eu não interrompi. Só deixei ele falar. Quando decidi iniciar o processo de adoção, eu sabia que não seria fácil. A burocracia por si só era esmagadora. E o sistema parecia feito para eliminar qualquer um que não estivesse 100% comprometido. Alguns amigos me apoiaram, mas outros me olharam com desconfiança. Você tem certeza? O Jamie tem muita bagagem. Você está pronta para essa responsabilidade? Isso não me fez desistir, mas me fez pensar em como eu me sentia despreparada. Meus pais ficaram furiosos quando descobriram. Me acusaram de envergonhar a família, de trazer ainda mais vergonha para eles. Minha mãe até teve a audácia de dizer que eu estava roubando o filho da Laura. Ridículo. Eles lavaram as mãos dele anos atrás. Depois de muitas discussões, parei de atender as ligações deles. Felizmente, nem todo mundo estava contra mim. Alguns amigos próximos me ajudaram a preparar o quarto de Jamie. Pintamos as paredes de um azul suave, colocamos prateleiras para seus cadernos de desenho e uma mesa pequena para ele desenhar. Queria que ele sentisse que tinha um espaço só dele, mesmo que ainda não estivesse morando comigo. Em uma das visitas, Jamie me contou que sofria bullying no orfanato. As outras crianças zombavam dele por não ter uma família de verdade. Eu podia ver o quanto aquilo machucava, mesmo que ele tentasse fingir que não. Prometi a mim mesma que ia mudar isso. Ele merecia se sentir seguro. Mas então veio o primeiro grande obstáculo no processo de adoção. A agência pediu referências familiares. E meus pais se recusaram a me apoiar. Disseram que eu não era apta para criar um filho. Foi como um soco no estômago. Mas eu não deixei que isso me paralisasse. Encontrei colegas de trabalho e amigos que estavam mais do que dispostos a me ajudar. E finalmente Jamie passou sua primeira noite na minha casa. Ele estava nervoso. Eu também. Tentamos fazer panquecas no jantar, mas foi um desastre completo.
A massa foi parar em todo lugar, menos na frigideira. No fim, rimos tanto que chegamos a chorar. Foi a primeira vez que vi Jamie realmente baixar a guarda. Naquela noite, quando eu o coloquei na cama, ele me olhou e perguntou baixinho: "Eu posso voltar?" Sorri. "Você sempre será bem-vindo aqui." Não era perfeito. Eu sabia que ainda teríamos muitos desafios pela frente. Mas, naquele momento, senti que estávamos no caminho certo. Atualização 2. O processo de adoção começou a andar mais rápido do que eu esperava. O primeiro grande obstáculo foi a inspeção residencial. A assistente social ligou para agendar a visita, e de repente tudo na minha casa parecia inadequado. Passei a semana inteira preparando cada detalhe. Coloquei protetores nas tomadas, reorganizei os móveis, enchi a geladeira com lanches saudáveis. Um amigo me ajudou a montar uma estante de livros para o quarto do Jamie. Jamie já tinha começado a decorar o quarto com seus desenhos. No dia da inspeção, eu estava um caco de nervos. Mas a assistente social não parecia muito crítica. Ela andou pela casa com uma prancheta, marcando itens na sua lista. Quando chegou ao quarto do Jamie, parou e sorriu ao ver os cadernos de desenho alinhados na mesa. "Ele vai se sentir em casa aqui", disse ela. Foi o primeiro momento em que senti que realmente poderia fazer isso. Mas então veio a parte difícil, o dinheiro. Eu não fazia ideia de como o processo de adoção poderia ser caro. Taxas de inscrição, custos legais, as despesas inesperadas para montar o espaço do Jamie. Toda vez que olhava para minha conta bancária, sentia um aperto no estômago. Mas desistir não era uma opção. Cortei gastos desnecessários. Nada de comida por delivery, nada de academia. Cada centavo extra ia direto para a próxima etapa do processo. Algumas semanas depois, recebi uma ligação. A audiência de custódia estava marcada. Eu teria que provar que podia cuidar do Jamie a longo prazo. Isso significava reunir documentos financeiros, registros de emprego e referências pessoais. A assistente social garantiu que eu estava no caminho certo. Mas ainda assim, tudo parecia esmagador. Numa das visitas, Jamie começou a me chamar de ANT em vez de usar meu nome. Isso me pegou de surpresa, mas não corrigi. Ele também perguntou se podia colocar estrelas que brilham no escuro no teto do quarto. Passamos a tarde colando uma a uma. E mais tarde, quando apagamos as luzes, o sorriso dele iluminou o quarto inteiro. Mas o próximo golpe veio dos meus pais. Descobri que eles escreveram uma carta ao tribunal. Alegaram que eu não era apta para adotar Jamie. Me chamaram de egoísta. Disseram que eu não tinha experiência para criar uma criança. A carta foi brutal. Eu já não esperava apoio deles, mas me sabotarem ativamente? Isso foi um novo ponto baixo. Contratei um advogado para rebater as acusações, e comecei a reunir depoimentos de pessoas que me conheciam de verdade. Uma colega escreveu sobre como eu a ajudei quando ela passou por dificuldades com os filhos. Uma vizinha mencionou como sempre fui confiável e atenciosa. Essas cartas me deram esperança. Mas era difícil ignorar o fato de que meus próprios pais estavam tentando me impedir de ajudar Jamie. Enquanto isso, ele começou a se abrir mais. Uma tarde, me disse que sempre sentiu que não pertencia a lugar nenhum, que viver em lares temporários era como ser passado de mão em mão, como se ninguém quisesse ficar com ele. Ouvir isso só me fez ter mais certeza de que queria dar a ele um lar de verdade. Pela primeira vez, ele falou sobre o futuro. Disse que queria ser artista, ou visitar uma cidade grande. Parecia um avanço. Então descobri algo que partiu meu coração. A assistente social me contou que Jamie nunca teve uma festa de aniversário de verdade. Decidi mudar isso. Organizei uma festa simples. Convidei alguns dos irmãos adotivos dele e algumas crianças da escola. Nada extravagante. Só bolo, pizza e uma mesa com lápis e papel para que eles pudessem desenhar juntos. Quando Jamie entrou na sala e viu as decorações, seus olhos se arregalaram. Ele nunca tinha sido celebrado daquele jeito antes. No final da festa, ele me abraçou e pela primeira vez me chamou de mãe. Por fora, tentei agir normal. Mas por dentro, aquilo me atingiu com força. Eu não esperava. Não era algo que eu buscava. Mas ouvir aquilo parecia certo. A audiência de custódia foi o último grande obstáculo. No dia da audiência, uma prima distante, com quem eu não falava há anos, apareceu inesperadamente. No tribunal, ela disse o quanto estava envergonhada da nossa família por terem abandonado Jamie, e o quanto admirava o que eu estava fazendo. Foi um depoimento inesperado. Foi um momento poderoso. Jamie também falou durante a audiência. Ele disse ao juiz que se sentia seguro comigo, que queria ficar. Sua voz tremeu um pouco, mas ele conseguiu terminar. Quando a audiência acabou, o juiz decidiu a nosso favor. Eu consegui a custódia.
Jamie oficialmente fazia parte da minha família. Foi uma vitória agridoce. Eu sabia que meus pais e boa parte da família nunca me apoiariam, mas percebi que não precisava da aprovação deles. O que importava era Jamie, e a vida que estávamos começando juntos. Naquela noite, depois da audiência, Jamie se mudou de vez. Fizemos espaguete para o jantar. Não ficou perfeito, mas rimos dos erros, assim como na primeira vez que cozinhamos juntos. Depois começamos um álbum de recortes. Queríamos documentar nossa jornada, nossa história. Quando olhei para a primeira página cheia de desenhos e fotos do aniversário dele, senti que estávamos de fato construindo algo real. Na manhã seguinte, bloqueei os números da minha família. Não foi por raiva, mas porque eu precisava focar em Jamie e no nosso futuro. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que estávamos indo na direção certa. Atualização 3. A mudança definitiva do Jamie foi o começo de um novo capítulo, mas não foi fácil. No início, a maior dificuldade foi criar uma rotina. Ele não estava acostumado a seguir regras. Fazer lição antes de jogar videogame? Lavar a louça depois de comer? Pareciam coisas sem sentido para ele. Tivemos algumas discussões, algumas portas batendo. Mas eu fui firme. Com o tempo ele começou a se adaptar. As manhãs eram as piores. Jamie odiava acordar cedo para ir à escola. Andava devagar e enrolava, até que no fim estávamos sempre correndo porta fora. Mas, no fim do primeiro mês, encontramos um ritmo. Eu preparava o lanche dele enquanto ele se vestia. Tomávamos um café da manhã rápido e saíamos. Não era perfeito, mas funcionava. Na escola, Jamie tinha dificuldades com matemática. A professora mandava bilhetes sobre tarefas incompletas e notas baixas. Mas ela também destacou algo. Ele era incrivelmente talentoso em arte. Uma tarde, Jamie trouxe para casa um desenho amassado. Era um esboço vibrante de uma cidade futurística. Fiquei impressionada. Decidi matriculá-lo em uma aula de arte aos sábados, no centro comunitário. Quando contei, ele ficou radiante. Vê-lo animado com algo me deu esperança. Parecia que estávamos no caminho certo. E então, algo inesperado aconteceu. A comunidade ao nosso redor começou a se mostrar presente de formas que eu jamais imaginaria. Uma vizinha da rua, uma senhora chamada Senhora. Um dia a senhora Green apareceu na nossa porta com um monte de biscoitos para o Jamie. Ela disse que tinha ouvido falar da história dele e queria que ele se sentisse bem-vindo. Nas semanas seguintes, outros vizinhos também começaram a se aproximar. Alguns ofereciam ajuda, outros só paravam para dizer oi quando nos viam do lado de fora. Jamie até fez amizade com um garoto da idade dele que morava 2 casas acima. Os dois se deram bem por causa do amor por videogames e começaram a passar as tardes juntos, andando de bicicleta pela vizinhança. Quando chegaram as férias de primavera, decidi fazer uma viagem de carro. Jamie nunca tinha visto o oceano, então resolvi levá-lo até a praia. A viagem foi longa, mas nos divertimos cantando junto com o rádio e brincando de espião pelo caminho. Quando finalmente chegamos, Jamie correu direto para a água de sapato e tudo, e riu quando as ondas molharam seus pés. Acho que nunca o vi tão feliz. Passamos o fim de semana construindo castelos de areia, colecionando conchas e comendo muito sorvete. Na volta para casa, ele adormeceu no carro, segurando uma concha que pegou de lembrança. Na escola, a professora de arte do Jamie perguntou se podia expor um dos desenhos dele em uma mostra estudantil. Ele ficou nervoso no começo, mas no dia do evento estava radiante de orgulho. Seu desenho, um retrato super detalhado de um robô, foi um dos destaques da exposição. Pais e alunos paravam para admirar o trabalho dele. Ver as pessoas elogiando seu talento aumentou sua confiança, e eu não poderia estar mais orgulhosa. Mas então, algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem da Laura. Fazia anos que eu não ouvia falar dela. Ela queria ver Jamie. Eu não sabia como lidar com aquilo, então sentei com Jamie e contei sobre a mensagem. Deixei claro que a decisão era dele. Ele hesitou um pouco, mas no fim, aceitou encontrá-la. O encontro foi tenso. Nos encontramos em um parque, e eu fiquei sentada por perto enquanto eles conversavam. Jamie foi educado, mas distante. Laura parecia insegura sobre como se conectar com ele. Ela se desculpou por não ter estado presente, mas Jamie não disse muito. Depois de 1 hora ele voltou para o meu lado e disse que queria ir embora. Estava claro que ele não estava pronto para ter um relacionamento com ela. E eu deixei isso claro para Laura. O bem-estar de Jamie vinha em primeiro lugar. Ela entendeu e foi embora sem discutir. Pouco tempo depois, Jamie teve outra grande conquista na escola. Ele participou de um concurso de arte do distrito e ganhou um prêmio pelo seu trabalho. A escola fez uma pequena cerimônia,
e quando chamaram o nome dele, ele subiu para receber o prêmio sob uma salva de palmas. Naquela noite comemoramos com um filme e muita pipoca. Ficamos rindo e repetindo falas da história um para o outro. Parecia que finalmente estávamos encontrando nosso ritmo como uma família. Então, do nada, um dos meus primos entrou em contato. Ele queria se desculpar por como me trataram no passado. Disse que estavam errados em me julgar e que admiravam o que eu fiz por Jamie. Aceitei as desculpas, mas fiquei com um pé atrás. Muita coisa tinha acontecido para eu confiar neles de novo. E eu não deixaria ninguém estragar a paz que Jamie e eu havíamos encontrado. O resto da família, claro, continuava fofocando. De vez em quando eu ouvia pedaços de conversa por conhecidos em havia rumores de que eu tinha roubado Jamie da Laura ou que estava fazendo tudo isso só para parecer uma pessoa melhor. Mas, sinceramente, eu já não ligava mais. A felicidade de Jamie era minha prioridade. O resto, não importava. Numa noite, enquanto colocávamos as decorações para nossa nova tradição de feriado, Noites de Arte às sextas-feiras, onde criávamos algo juntos, Jamie olhou para mim e disse, "E agora parece um lar." Ouvir isso fez todos os desafios valerem a pena. Quando sentamos para pintar, percebi que não estávamos apenas sobrevivendo. Estávamos prosperando. Construindo algo forte e bonito, juntos. Jamie não estava apenas se curando. Ele estava crescendo. E eu também. Juntos, estávamos criando um futuro que parecia realmente nosso. Atualização 4. A vida com Jamie continuava a evoluir, mas não sem desafios. O primeiro grande obstáculo veio quando ele começou a ficar para trás na escola. A professora me chamou para uma reunião e disse que ele tinha dificuldade para se concentrar. O dever de casa era feito de qualquer jeito, às vezes nem era entregue. Nos testes, ele ficava frustrado e deixava algumas respostas em branco. Em casa, essa frustração transbordava. Ele batia portas, saía pisando forte quando algo não dava certo. Mas eu sabia que não era só sobre o trabalho escolar. Tinha algo mais por trás disso. Uma noite, Jamie finalmente admitiu. Algumas crianças na escola estavam provocando ele. Descobriram que ele era adotado e começaram a chamá-lo de filho de ninguém. Eu vi o quanto isso machucava, mesmo que ele tentasse fingir que não ligava. Em vez de focarmos na dor, sugeri que ele colocasse esses sentimentos no papel. Relutante, ele pegou seus lápis e começou a desenhar. O que ele criou me surpreendeu. Um desenho detalhado e cheio de emoção de uma árvore solitária em meio a uma tempestade, com raízes fortes agarrando a terra. Inscreve o desenho dele em um concurso de arte local. Jamie ganhou o segundo lugar. E pela primeira vez ele começou a enxergar o quanto seu talento poderia levá-lo longe. Nessa mesma época, Laura começou a me mandar mensagens com mais frequência. No começo eram perguntas inocentes. Se Jamie estava comendo bem, se estava feliz, mas logo viraram exigências para vê-lo mais vezes. Eu não queria afastá-la completamente, então deixei que Jamie decidisse. Depois de algumas ligações hesitantes, ele me disse que não estava pronto para mais encontros. Passei a decisão dele para Laura, mas ela não aceitou bem. As ligações começaram a se tornar insistentes. Foi aí que percebi que precisava impor limites mais firmes. Claro, o resto da família descobriu e, como sempre, veio com julgamentos. Diziam que eu estava ultrapassando meu lugar, que eu estava tentando apagar Laura da vida de Jamie. A fofoca chegou ao extremo quando encontrei minha mãe no supermercado. Ela mal olhou para mim antes de dizer com um tom frio: "Você arruinou tudo ao adotar Jamie." Estava claro que nada do que eu dissesse mudaria sua opinião. Então, não discuti. Apenas fui embora. Depois disso, entrei em contato com meu advogado para redigir um documento legal, garantindo que o envolvimento de Laura seria supervisionado por terceiros. Eu não ia arriscar o bem-estar de Jamie. Na escola, Jamie ainda tinha dificuldades, então me reuni com a professora e a diretora para criar um plano de apoio. Eles sugeriram aulas extras e mais tempo com a professora durante os intervalos. Em casa, eu também fiz mudanças. Sem telas até o dever de casa estar feito. Horário de sono mais regular para ajudá-lo a se concentrar no dia seguinte. Aos poucos, Jamie começou a melhorar. Ele até fez 2 novos amigos na escola, um deles tão apaixonado por desenho quanto ele. Eles passavam horas esboçando, trocando ideias e mostrando seus trabalhos um para o outro. Uma noite depois de um dia difícil, Jamie entrou na cozinha enquanto eu preparava o jantar. Ele ficou ali em silêncio até perguntar: "Você não vai me abandonar, né? Como minha mãe fez?" A pergunta partiu meu coração. Parei o que estava fazendo, me ajoelhei na altura dele e disse: "Você é minha família. Para sempre. Não importa o que aconteça."
Ele assentiu, mas vi nos olhos dele que ainda levaria tempo para acreditar completamente. Alguns dias depois, chegou uma carta dos meus pais. Era longa, cruel. Me culpavam por destruir a família. Exigiam que eu consertasse as coisas. Diziam que causei danos irreparáveis. Não respondi. Eu não ia deixar essa negatividade invadir a vida que Jamie e eu estávamos construindo. Para dar a ele um espaço só dele, decidi transformar parte do porão em um estúdio de arte. Pintamos as paredes juntos. Colocamos prateleiras para seus materiais. Ele escolheu uma mesa vermelha vibrante como peça principal, e eu pendurei um quadro de cortiça para ele exibir suas melhores criações. Quando terminamos, Jamie sorriu. Ele passou horas lá desenhando e experimentando novas ideias. Aquele espaço virou seu refúgio. E no meio de tudo isso, as pequenas vitórias continuavam surgindo. Um dia, ele chegou da escola acenando com uma prova de ortografia. Nota perfeita. Comemoramos com o jantar favorito dele, macarrão com queijo e cachorros quentes. Depois, passamos a noite jogando jogos de tabuleiro. Foi uma daquelas noites em que tudo parecia fácil. Certo. Quando olhei para ele, vi o progresso que estava fazendo. Vi como estava crescendo, encontrando seu caminho. E tive certeza de que, apesar de todos os desafios, estávamos exatamente onde deveríamos estar. Percebi que nós dois ainda tínhamos muito a curar, mas estávamos fazendo isso juntos, passo a passo. Meu foco mudou para ajudá-lo a construir confiança e independência. Jamie não era só minha responsabilidade. Ele era minha família. E juntos, estávamos criando algo sólido. Algo que ia durar. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que a tempestade estava se dissipando. Jamie tinha suas raízes. E eu também. Atualização 5. A professora de arte de Jamie me procurou uma tarde com uma notícia incrível. Sem avisá-lo, ela tinha enviado um dos desenhos dele para um concurso regional. E ele ganhou o primeiro lugar. Os organizadores queriam exibir o trabalho dele em uma assembleia escolar e entregar um prêmio. Quando contei para Jamie, seu rosto se iluminou. Ele ficou dividido entre o orgulho e o nervosismo. A ideia de subir no palco, na frente de todo mundo, o apavorava. Mas eu o tranquilizei. Você não precisa falar muito. Só aceite o prêmio e sorria. No dia da assembleia, Jamie vestiu uma camisa social e ficou mexendo nos punhos, nervoso. Quando chamaram seu nome, a plateia explodiu em aplausos. Ele andou até o palco, segurando o microfone de um jeito desajeitado. Hesitou por um momento. Então, com a voz trêmula, mas clara, disse: "A arte me ajuda a dizer coisas que eu não sei como falar em voz alta." Fez uma pausa. Ela me faz sentir que eu não estou sozinho. Assim que ele saiu do palco, os aplausos viraram uma ovação de pé. Mas o momento não foi sem complicações. Depois da cerimônia, enquanto tirávamos fotos com a professora de arte, percebi alguém ao fundo da multidão. Era Laura. Ela estava ali parada, hesitante. Quando Jamie a viu, seu rosto mudou. A empolgação virou confusão. Laura se aproximou devagar, mas a tensão cresceu no ar. Ela tentou falar com Jamie, mas logo começou a se justificar, dizendo que tentava entrar em contato com ele e que eu o estava afastando dela. Jamie congelou. Não sabia como reagir. Intervim e, com calma, disse a Laura que aquele não era o momento nem o lugar para essa conversa. Ela levantou a voz, chamando a atenção dos pais e professores ao redor. Mantive minha postura firme e pedi que ela saísse. No fim, ela foi embora furiosa, resmungando algo. A animação de Jamie pela cerimônia foi um pouco apagada por aquilo, mas conseguimos salvar o dia com sorvete e uma noite tranquila em casa. Eu sabia que precisava ser mais firme. Então procurei meu advogado para garantir que Laura não poderia interferir na vida de Jamie sem consequências. Alguns dias depois, Jamie estava organizando algumas caixas antigas que eu tinha guardado no porão. Foi quando encontrou um pequeno álbum de fotos. Era cheio de fotos dele quando bebê e criança, a maioria delas com Laura. Ele trouxe o álbum para mim e começou a folhear as páginas. Nos sentamos juntos, olhando as fotos. E eu respondi às perguntas dele da melhor forma que pude. Foi um momento agridoce, mas também deu a Jamie a chance de processar seu passado em um ambiente seguro, e isso era o mais importante. O drama familiar não diminuiu. Meus parentes foram para as redes sociais me acusando de ter roubado Jamie de Laura. Inventaram histórias absurdas, dizendo que eu tinha manipulado o sistema. As postagens eram cruéis e cheias de mentiras. Mas eu as ignorei. Eu não precisava da validação deles. E não ia deixar essa toxicidade afetar Jamie. De repente Ana, minha prima que me apoiou na audiência de custódia, entrou em contato. Ela tinha visto as postagens e queria me defender publicamente.
Escreveu uma mensagem sincera, denunciando a hipocrisia da família e me elogiando por ter me levantado quando ninguém mais o fez. Suas palavras tiveram impacto. E aos poucos, a opinião pública começou a mudar um pouco a meu favor. Na escola, o diretor de Jamie me ligou para elogiar o progresso dele. Disse que Jamie estava se tornando um exemplo para outras crianças, principalmente para aquelas que tinham dificuldade com confiança. Ouvir isso me encheu de orgulho. A transformação de Jamie era visível em tudo que ele fazia. Até sua arte estava sendo exibida na mostra de jovens de uma galeria local. Membros da comunidade paravam para admirar seus trabalhos. E ver Jamie em pé ao lado dos seus desenhos, respondendo com confiança às perguntas sobre seu processo, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Uma noite, enquanto limpávamos a casa depois do jantar, Jamie me olhou e disse: "Você é a melhor coisa que já me aconteceu." Fiquei sem palavras. Tive que me virar por um momento para me recompor. Momentos como esse faziam toda a luta valer a pena. Mas minha família ainda não tinha desistido. Minha mãe apareceu na minha porta uma tarde. Tentou me fazer sentir culpa. Disse que a família estava se desintegrando por minha causa. E que eu precisava consertar as coisas. Fiquei firme. Respondi que minha prioridade era Jamie e o bem-estar dele. Ela foi embora furiosa. Mas eu não vacilei. Algumas semanas depois, recebi uma carta de Laura. Foi surpreendente. Ela admitiu seus erros. Pediu desculpas a Jamie. E prometeu trabalhar em si mesma antes de tentar fazer parte da vida dele novamente. Mostrei a carta a Jamie e decidimos guardá-la, para quando ele estivesse pronto para lidar com isso. O confronto final com minha família aconteceu em um casamento. Fui com Jamie. E como esperado, os sussurros e olhares tortos começaram assim que chegamos. Até que, em certo momento, um parente fez um comentário sarcástico sobre meu projeto de caridade. Já estava farta. Me levantei e, com calma, expus sua hipocrisia. Lembrei a todos de quantas vezes ignoraram Jamie quando ele precisava de ajuda. Depois, peguei a mão de Jamie e fomos embora. A confiança de Jamie continuou crescendo. Ele começou a pesquisar escolas de ensino médio com programas de arte fortes. E falava animado sobre o futuro. Para celebrar suas conquistas, começamos a montar um álbum de recortes. A história dele. Nossa história. Colávamos fotos e desenhos nas páginas. E a cada imagem, sentíamos que estávamos fechando a porta do passado. E entrando juntos em um novo capítulo. Nosso vínculo era inquebrável. E pela primeira vez, tudo parecia exatamente como deveria ser.